Olá, bem-vindos ao canal Integrate. Eu sou Tamara Mendes, médica formada há 25 anos e atuo há 8 anos na área funcional integrativa. Venho aqui falar com vocês hoje a respeito da importância da individualização do paciente. Se esse assunto te interessa, se você gosta do nosso conteúdo, se inscreve, ativa a notificação aqui no sininho, curte, comenta e compartilha, para ajudar o nosso canal. Então, qual é a importância de individualizar um tratamento? Qual é a diferença entre um protocolo e uma individualização? O protocolo é quando é algo que ele vai ser feito exatamente da mesma maneira para todas as pessoas, em dose, em substâncias ou em procedimentos inseridos nesse protocolo, né, que fazem parte desse protocolo, e esse vai ser aplicado, né, para todo tipo de pessoa, independente do peso, independente da faixa etária, independente de como essa pessoa chega e quais são os outros fatores que estão envolvidos. O que acontece é que muitos protocolos eles podem funcionar, sim, para um bom percentual de pessoas. Porque quando se desenvolve protocolo, se usa ciência, se usa estatística, que é o quê? O que funciona para a maioria das pessoas. O que acontece é que alguns de nós podem não fazer parte dessa maioria. A gente pode estar dentro daqueles 30% ou 20% que não vão responder adequadamente nesse protocolo. É preciso entender isso sempre que você é submetido a um tratamento, você tem que entender isso. Mesma coisa de um medicamento, por exemplo. Será que uma pessoa, uma mulher, vamos comparar, uma mulher com 60 quilos, numa dose de antibiótico, ela vai precisar exatamente da mesma quantidade de uma pessoa de 120, 130, 140 quilos? Será que é exatamente dessa mesma maneira que vai agir? Isso tem que ser raciocinado. Assim como a gente precisa entender que o corpo de cada pessoa responde de uma maneira diferente. Então, a respeito de massa corporal, a respeito de metabolização, como que vai utilizar aquela substância ou aquelas substâncias. Tem pessoas que são metabolizadoras rápidas, que vão processar e eliminar isso mais rápido do organismo. Tem pessoas que são metabolizadoras lentas, então que vão demorar mais a eliminar. Tem pessoas que têm deficiências de algumas enzimas e que não têm, né, a capacidade ideal ou adequada para absorver, né, esses nutrientes ou esses medicamentos. Então, quando a gente pensa na individualização de um tratamento, eu preciso colocar, né, na mesa todos esses fatores. Em primeiro lugar, quais são as reais necessidades desse meu paciente? Quais são as reais capacidades de absorver e de aproveitar esse tratamento? Então, quando você vai fazer individualização, eu vou olhar essa pessoa de uma maneira geral, que é essa nossa abordagem integral. Olhar o meio em que ela vive, como que ela vai conseguir, né, colocar aquilo em prática, se ela vai conseguir utilizar no horário ideal, né, o que tem que ser com a refeição junto com a refeição ou não. Às vezes na rotina dela ela não vai conseguir fazer isso de uma maneira adequada e a gente tem que viabilizar. Então, na hora de quando você faz a individualização, você olha todos esses fatores de estilo de vida, capacidade de adesão ao tratamento por horário, por trabalho, por diversos motivos. A gente tem que avaliar a capacidade de absorção, né, tanto pelas enzimas digestivas como a própria parte de absorção intestinal. A gente tem que entender como que funciona o fígado e o intestino desse paciente no processo de eliminação dessas substâncias, o que mais ele utiliza, que pode interagir, interferir. Então, sempre que a gente faz uma individualização, tudo isso tem que ser respeitado. É o que aquele organismo realmente está precisando, o que ele consegue absorver, o que ele consegue eliminar, diante do estilo de vida e todas as suas capacidades genéticas e epigenéticas, que é como esse corpo responde. Então, essa é a importância de uma individualização de um tratamento. Além de entender, por exemplo, se um paciente procura, olha, eu quero tratar queda de cabelo, dá um exemplo aqui. Às vezes a queda de cabelo de um paciente é por deficiência de ferro, de vitaminas de complexo B. No outro pode ser por uma deficiência de zinco, por uma deficiência de selênio. No outro pode ser por uma alteração de cortisol. No outro paciente pode ter queda de cabelo por alteração na metabolização
né, da testosterona com uma parte hormonal. Tem outras substâncias que o paciente utiliza que podem interferir. Pode ser uma intolerância local ou uma reação a algum produto químico. Então, a queda de cabelo é o problema. Mas o que está ocasionando que as necessidades individuais precisam ser, né, uma avaliação criteriosa identificadas. E aí, de acordo com as necessidades, a gente vai fazer o quê? Desenvolver aquilo que o paciente precisa de acordo com as necessidades. Então, mesmo quando a gente fala que é um protocolo de queda capilar, né, ele não pode ser um protocolo de queda capilar igual para quem tem alteração hormonal, igual para quem tem deficiência nutricional, igual para aquela pessoa que está com estresse, que tem alteração local no couro cabeludo. É preciso ser identificado, então, de acordo com as necessidades. Um outro fator, tudo bem, identifiquei todas as necessidades e agora eu vou fazer um planejamento. O que eu vou utilizar para esse paciente? Como que ele absorve? Qual que é a capacidade dele de absorver? Qual é a disponibilidade dele de ingerir aquilo? Ele consegue realmente no tempo dele fazer isso? Ele consegue mudar estilo de vida? Porque, por exemplo, se eu tenho que usar uma dose de vitamina num paciente que ele não consegue se alimentar bem, eu vou ter que usar uma dose diferente daquele que consegue complementar com a alimentação. Já tem um paciente que, de repente, ele pode ter uma deficiência, uma dificuldade na absorção do ferro. Eu mesmo tenho dificuldade na metabolização do ferro. Então, o ferro oral, para mim, ele não resolve. Eu preciso entender isso. Então, quando a gente fala de individualização, todos esses fatores, eles são colocados, né, na ponta da caneta para analisar. Então, sempre que a gente pensa num protocolo, um protocolo fechado, ele pode ser o que vai funcionar para muita gente. Mas às vezes não funciona para você, por quê? Porque você tem necessidades individuais. Então, aqui a gente trabalha muito nesse processo de entender o paciente a fundo e buscar a individualização das necessidades de cada um, sempre alinhando expectativas, porque às vezes o paciente ele quer tratar uma condição e ele está precisando de uma melhora rápida, ele quer uma melhora rápida. Ele está disposto a fazer as mudanças de estilo de vida, mas ele precisa perceber aquela melhora rápida. Agora, dependendo da capacidade dele de absorção, ou que a gente sabe que tem medicamentos, tem suplementos que eles vão demorar um certo tempo, né? Tanto para ter atingir um nível adequado de resposta. E aí eu preciso alinhar com esse paciente, olha, no seu caso, você precisa de uma melhora rápida, você quer uma melhora rápida, mas essa opção aqui de você usar os suplementos orais, ele vai te dar uma melhora num tempo maior. O injetável pode te dar uma melhora num tempo mais rápido. Então, é preciso alinhar essa expectativa. E aí o paciente pode chegar e dizer, não, realmente, então eu quero melhorar, eu preciso melhorar mais rápido, eu prefiro optar pelo injetável. Depois que a gente melhora, a gente entra no processo de manutenção. Ou tem aqueles pacientes que, de repente, eles falam, não, eu não tenho problema, eu realmente quero mudar meu estilo de vida, porque sempre que a gente pensa numa abordagem, isso tem que ser em conjunto. Né? Estilo de vida, nenhum suplemento tem o resultado sozinho, sem que a gente faça a nossa parte. Então, aquele paciente fala assim, não, eu realmente estou determinado a fazer essa mudança de estilo de vida, vou fazer gradualmente, sou disciplinado, vou usar os suplementos da maneira correta, vou modificar a minha alimentação para melhorar essa capacidade de absorção. Tenho tempo, tenho paciência, que eu vou melhorar gradativamente, fazendo sempre a minha parte e mantendo. Ok, e tenho condição de absorção. Então, nesse paciente, a gente pode alinhar e fazer um protocolo de suplementação oral. Então, esse processo, esse nome protocolo, mesmo que a gente utilize, ele tem que ser sempre individualizado, de acordo com as necessidades, né, com as condições, com a expectativa desse paciente, né, com a capacidade dele de se envolver no seu processo de melhora de saúde e com a capacidade do teu corpo de absorver e de eliminar aquilo que está sendo ingerido. Então, assim, essa visão eu queria deixar para vocês hoje. Protocolo pode funcionar para muita gente, mas pensa, né, o tanto que o seu corpo ele pode responder de uma maneira e geralmente ele responde de uma maneira bem diferente do outro. E isso precisa ser avaliado e levado em consideração.